profissionais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Linfoterapia Estética. E hoje nós vamos falar sobre a importância da drenagem linfática no pós-operatório e, claro, que como ela faz para prevenir a fibrose. Então, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com todo esse conhecimento e como que a drenagem consegue prevenir a fibrose. Então, vem comigo para mais um vídeo do nosso canal. Entender a anatomia vai ter um processo termolipólise, né? O que é administrando o curso de pós-operatório. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você, profissional, como que a drenagem consegue prevenir uma fibrose. É importante a gente lembrar que pós-operatório não é só drenagem, tem vídeo já que eu já fiz aqui no nosso canal, já gravei aqui, tem um vídeo que eu falo, que eu explico para vocês, mas eu quero que você entenda como que a drenagem previne fibrose. E quero que você entenda também como que a gente consegue fazer tudo isso, entendendo o processo inflamatório, entendendo que nós temos todo um processo que acontece dentro desse pós-operatório e dentro desse pós-operatório a gente conseguir prevenir essa fibrose. Como eu falo para todo mundo, fibrose não é normal, fibrose é erro de conduta. E eu vou te mostrar cientificamente o que acontece para a gente ter uma fibrose. Então, vamos ver aqui, dentro desses slides aqui, como que tudo isso acontece. Para nós entendermos como acontece, como que a drenagem consegue prevenir uma intercorrência, prevenir uma fibrose, vamos entender a primeira coisa o que é a hipóxia. A hipóxia ocorre quando o oxigênio é insuficiente no tecido. Quando o oxigênio ele é insuficiente no tecido, nós vamos ter uma lesão. Essa célula vai morrer. Não existe. A célula não consegue respirar. Se a célula não respira, a tendência é ela morrer. Cada célula que morre, cada vez que a gente tem uma morte celular, a gente tem lesão tecidual. Então, essa lesão, essa injúria, ela gera um processo inflamatório. E aí, esse processo inflamatório, a gente acaba tendo um processo de recuperação desse tecido, um processo de reparo nesse tecido, que vai gerar um processo inflamatório ali. Toda vez que a gente tem hipóxia, a gente tem fornecimento inadequado de oxigênio aos tecidos, e essa resposta varia entre esses tecidos. Dentro dessa resposta variada entre os tecidos, vai ter alguns que são prejudicados por baixos níveis de oxigênio. Toda vez que um tecido diminui a sua quantidade de oxigênio, obviamente, a gente vai ter um problema, ali de falta de oxigênio, de morte celular, e aí, consequentemente, a gente vai ter uma lesão. Pensando nessa hipóxia, quando a gente pensa na hipóxia, nós podemos supor, então, que aumento no edema leva a uma ativação flogística, com aumento da dificuldade de transporte de nutrientes e, ao mesmo tempo, dificuldade da disponibilidade de oxigênio para as células. Portanto, o edema deve ser considerado um fator importante na redução da extração de oxigênio. Quando a gente pensa na questão do edema, vai faltar oxigênio para essa célula. Então, pensa, edema faz com que falte oxigênio. Faltou oxigênio, vai levar a um processo de morte celular por hipóxia. Morte celular por hipóxia vai levar a um processo de tecido conjuntivo, que vai se formar ali por um processo inflamatório. Ou seja, a conta, vamos colocar assim, a matemática é muito simples. Uma drenagem, um edema, leva à falta de oxigênio. Falta de oxigênio é hipóxia. Hipóxia mata a célula. E se matar a célula, nós vamos ter um processo inflamatório. Quanto mais edema eu tenho, mais hipóxia, mais morte celular, maior o meu processo inflamatório. Quanto mais processo inflamatório, mais tecido conjuntivo. E quanto mais tecido conjuntivo, mais edema, mais fibrose.
Ou seja, eu vou ter um processo inflamatório acontecendo ali por excesso de edema. Quem tira meu edema? Drenagem. A drenagem faz com que o processo inflamatório seja diminuído. A drenagem faz com que o edema diminua. E o edema diminuindo, eu vou ter uma diminuição de tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter um mecanismo de fibrose muito simples, ó. É definida pelo crescimento excessivo, endurecimento ou formação de cicatrizes em vários tecidos, e é atribuída à deposição excessiva de componentes da matriz celular no colágeno. A fibrose é o resultado final de reações inflamatórias crônicas, induzida por uma variedade de estímulos, incluindo infecções, reações autoimunes e lesão tecidual. Ou seja, quando a minha lesão tecidual ela é prolongada, eu vou ter uma fibrose. Então, ó, é uma reação crônica, é uma reação inflamatória crônica induzida por lesão tecidual. Quanto mais lesão tecidual eu tenho, pior. Quando a gente pensa em lesão tecidual, eu estou falando de injúria. A injúria, no final de tudo, que é a lesão, no final de tudo, gera colágeno. Você concorda comigo? Quanto mais lesão, mais colágeno? Ou seja, quanto mais lesão, mais tecido conjuntivo. Aqui, quanto mais hipóxia eu tenho, quanto mais edema, mais hipóxia, quanto mais hipóxia, mais dificuldade da minha célula. Minha célula não vai respirar, vai ter lesão. E aí, consequentemente, eu vou ter uma fibrose. Então, resumidamente, fica assim. Uma lesão cirúrgica vai levar a um edema, obviamente. Esse edema que vai acontecer, ele vai levar a uma hipóxia. Lembra? O maior causador de falta de oxigênio na célula é o edema. O edema leva a uma hipóxia. A hipóxia vai levar à morte celular, por falta de oxigênio. A morte celular vai levar a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório vai levar a tecido conjuntivo. E aí, imagina, você pode falar para o cirurgião fazer menos lesão? Como? Obrigatoriamente ele tem que fazer lesão. Mas eu posso controlar o edema que ele vai causar. Se eu controlo esse edema, eu diminuo a hipóxia, diminuo morte celular, diminuo o processo inflamatório, diminuo o tecido conjuntivo. Se você deixar isso sobrando, você vai gerar fibrose. Por isso que a drenagem, você tem que saber como fazer essa drenagem para diminuir o edema. Se você está tendo fibrose, é porque você não está sabendo fazer a drenagem da forma correta. E não adianta falar que é normal. Aqui o processo é esse, a lesão cirúrgica, edema, hipóxia, morte celular, processo inflamatório, tecido conjuntivo e fibrose. Esse é o passo a passo. Agora, se você está tendo fibrose, é porque o seu edema não está sendo controlado. A lesão cirúrgica você não consegue controlar. O edema você consegue. Sabendo fazer uma drenagem. Daniel, eu faço a drenagem, eu tenho fibrose. Muito provavelmente você não está reduzindo o edema. Mas a drenagem reduz edema. Drenagem reduz, o que você está fazendo não é drenagem. É aí que está a grande questão. Esse é o grande ponto que a gente tem que entender dentro do processo de recuperação do pós-operatório. Dentro desse processo de recuperação do meu pós-operatório, eu tenho que entender esses fatores. E dentro desses fatores, um deles é a questão do edema. Se eu não controlar o edema, eu vou ter fibrose. E se você não está sabendo controlar o edema, muito provavelmente você está fazendo alguma coisa de errado com o seu pós-operatório. Tá? Então, esse é o ponto que você tem que identificar dentro do seu pós-operatório. O que você está fazendo de errado? Qual é o ponto que você está atuando aqui, qual é a técnica que você está utilizando nesse caso? Então, profissional, entenda. A partir do momento que a gente tem uma fibrose, fibrose não é normal. Fibrose é um erro de conduta, principalmente da drenagem linfática. Você não soube controlar o edema e automaticamente esse edema gerou uma morte celular, processo inflamatório. Quando ele está exacerbado, vai gerar mais tecido conjuntivo. Então, mas Daniel, eu faço a drenagem, eu faço tudo. De repente, da forma que te ensinaram, não é a forma correta para pós-operatório.
pode ser uma drenagem muito boa para o dia a dia, mas não é uma drenagem boa para o pós-operatório. Esse ponto tem que ser identificado. E eu não estou aqui para criticar ou para falar mal, eu estou aqui para te dizer que fibrose não pode ser normal. Eu critico quem fala que fibrose é normal. Fibrose não pode ser normal. E por que eu não tenho fibrose? Por que minhas alunas não têm fibrose? Esse é o ponto que a gente tem que identificar quando a gente pensa numa drenagem, quando a gente pensa num pós-operatório, quando a gente pensa numa fibrose. Fibrose não é normal. Olha quantas pacientes frustradas que tem por conta de uma fibrose que apareceu. Então entenda, profissional, existem drenagens que podem funcionar muito bem para o dia a dia, mas não funcionam para o pós-operatório. E se você está tendo fibrose, o seu erro está na drenagem. E quando eu digo e eu já gravei um vídeo que eu explico o que é drenagem errada. Drenagem errada não é só manobra, é tempo de começar, é tempo de você fazer, quantas sessões por semana, a quantidade de manobras que você está utilizando, a quantidade de técnicas que você está utilizando, tudo isso tem relação. Tudo isso está errado. Então entenda que a partir do momento que a sua fibrose surgiu, a sua drenagem foi feita da forma errada. Você consegue reverter. Basta você saber fazer isso da forma correta, prevenir, tá? Então aqui fica o vídeo, é um vídeo até de alerta do que de qualquer outra coisa. Fibrose não é normal, nunca foi nem nunca vai ser normal e ela consegue prevenir. Basta ajustar a sua drenagem para você fazer. Drenagem de dia a dia, drenagem clássica é diferente de drenagem de pós-operatório. Tem várias coisas que você precisa mudar. Então, tome cuidado só com isso para você não cair nesse problema que existe em relação a isso, tá bom? Então, esse foi meu vídeo para você. Espero que você tenha gostado. Espero que você aprenda com ele e espero que você goste e, claro, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa assistir para a gente ter mais gente aqui no canal e a gente continuar fazendo os nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.